Me chamo Caroline Pavarini, tenho 24 anos e sou filha de um suicida. Por mais que eu era muito nova, eu lembro de muitos momentos, eu tenho muitas memórias da minha infância. E eu lembro que no momento eu fiquei muito mal, porque eu estava dormindo, né? Eu tinha dormido na casa do meu avô, que era lá na parte de cima, e meu pai ele me levou dormindo para nossa casa, e assim minha irmãzinha de 3 anos ficou com ele, e ele falou do acontecimento, né, do que ele faria para ela. Então, quando eu acordei e me deparei com os, eu acho que bombeiros, não lembro se eram bombeiros, tentando reanimar meu pai, eu comecei a sentir muita culpa, porque eu estava dormindo e eu não consegui ajudar, eu não consegui fazer nada, apesar de eu ter só apenas 7 anos. Na época, não, por questão de eu ser muito nova, mas voltando a tudo que eu vivi na época, agora recalculando tudo, eu lembro muito bem de uma música que falava que ele era solitário. E meu pai ele gostava muito dessa música e era um black, era uma música dançante e ele me ensinou até um passinho da música, ele ficava dançando comigo essa música. E na época eu não percebi, mas acho que ali já ele estava demonstrando que ele estava se sentindo solitário, porque a letra dessa canção fala exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão suicida, sobre solidão, sobre querer desistir de tudo. Na época eu não percebi, porque era uma música dançante, então eu só estava curtindo com ele, mas agora, recapitulando essa memória, eu percebo que ele já estava querendo deixar uma mensagem para mim. É um assunto bem difícil, mas hoje eu penso nele com mais paz, porque agora eu entendo o que é a depressão, o que ele sentiu, né? Não exatamente o que ele sentiu, mas agora eu entendo as coisas que ele passou, tudo que ele viveu, as coisas ruins, as coisas boas. Então, pensar no assunto agora me faz refletir de não querer fazer o mesmo, de lutar, né, para existir, de lutar pela minha família e de tentar ajudar pessoas que sofrem com isso, que eu acredito que também é o meu propósito hoje, é ajudar essas pessoas que sofrem com isso ou ajudar famílias, filhas, filhos que passaram ou passam com pais com depressão, com ansiedade. Eu vejo que Deus me colocou isso como propósito agora. Sim, eu acredito que por ser a filha mais velha, na época eu acredito que eu talvez poderia ter ajudado mais, apesar de ter 7 anos, que eu poderia ter incentivado ele a ser mais feliz e de alguma forma preencher esse vazio que ele sentia com a minha presença. Demorou bastante. Eu paralisei a minha vida, apesar de ser muito nova, desde a minha infância, principalmente na minha adolescência, eu paralisei minha vida. Eu vivia como a filha que perdeu o pai, né? Eu vivi esse luto por muitos, muitos anos. Fazem apenas 2 anos, que foi quando a trilha chegou na minha vida, que eu resolvi viver por mim. Mas até então eu tinha paralisado a minha vida, eu só vivia pelo luto.
eu toco bateria e na igreja. E quando meu pai ele ia para a igreja, ele tocava bateria também. Então eu acredito que foi um legado que ele deixou para mim. E muitas vidas, muitas pessoas são alcançadas pela minha vida. Quando eu estou tocando, lógico que eu faço isso para Deus, mas eu acredito que muitas pessoas são curadas quando eu toco. E esse foi, eu acho que o maior legado que meu pai deixou para mim. Foi essa questão de tocar dos meus dons e talentos. Muitos traumas. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas principalmente depois da morte do meu pai, eu me retraí muito mais. Então, eu sempre me isolei muito, até hoje eu tenho dificuldade de demonstrar os meus sentimentos, de falar aquilo que eu estou sentindo, de expressar tudo que eu sinto, tudo que eu penso. É muito difícil para mim ainda, porque como na época eu não queria chatear mais a minha mãe, ou eu demonstrar para minha irmã que eu era fraca, pro meu irmão que eu era fraca, então eu acabei retraindo os meus sentimentos. E tantos outros traumas que são difíceis até de contar nos dedos. Mas eu acredito que essa questão do sentimento é o que mais me pega. Preste atenção, valorize. Principalmente se você é filho, se você é filha, valorize seu pai, valorize sua mãe, valorize aqueles que cuidam de vocês. Principalmente se eles estão passando por esse momento de depressão, de ansiedade, não diga que é frescura, não maltrate, não critique, mas acolha, porque amanhã pode ser tarde demais. Pense nos seus filhos. Eu sei que é difícil, mas não seja egoísta. Eu sei que é difícil, eu sei que machuca, eu sei que os sentimentos ruins vêm, mas pense nos seus filhos, pense a marca que você vai deixar nos seus filhos se você for fazer isso. Não se maltrate, não se machuque. Eles precisam de você. Fique vivo, porque eles precisam de você. Eles precisam de você nessa terra, precisam de você. Se você é pai, eles precisam da sua proteção. Se você é mãe, eles precisam do seu cuidado. Então, pense mais na sua família, nos seus filhos, antes de pensar em qualquer coisa que você queira fazer para se maltratar. Porque às vezes pode não parecer, mas seus filhos te amam muito. As crianças demonstram mais, às vezes os mais velhos, adolescentes, adultos, às vezes podem não demonstrar, mas pode ser lá no fundo, mas eles te amam muito. Então, não tire a sua vida importa. Hashtag vem pra trilha!